Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora, CRB1, pelo convite, pela oportunidade de falar sobre uma coisa que é muito importante para nós. Vou tentar demonstrar isso para vocês e fazer com que todos aqui levem para casa informações diferentes sobre o que é a resistência aos antimicrobianos e como que isso se insere dentro do contexto de saúde única. Eu acredito que nós, biólogos, nós temos um papel e um conhecimento diferenciado para poder agir nesse sistema. Nesse primeiro slide aqui eu trouxe uma imagem, uma arte feita em placas de Petri, onde a gente cultiva bactérias. Essa arte ela é realizada com o crescimento das bactérias, levando em consideração características fenotípicas e também a resistência a antimicrobianos. Depois eu vou mostrar outras placas para vocês vão entender. Então, existe esse concurso, ele é anual da Sociedade Americana de Microbiologia e serve para divulgar a questão da microbiologia no mundo e se apoia na ideia, né, de que os microbiologistas são apaixonados pelo que eles fazem e eles submetem coisas realmente maravilhosas que vocês podem olhar no site, é bem bacana. Então, vamos lá. A gente vai falar sobre a resistência antimicrobiana em saúde humana. Primeiro, eu resolvi trazer um impacto para vocês ficarem impressionados e prestarem atenção no resto da palestra, tá? A gente vai falar como que isso ocorre, então um pouco de biologia molecular, o que favorece o aumento dessa resistência dentro do contexto de uma só saúde, e o meio ambiente, mudanças climáticas também nesse contexto, e mais um pouco de biologia molecular, de como caracterizar os genes de resistência e entender como é que acontece essa disseminação. E, por último, uma reflexão, se é tarde demais, para a gente, com relação a essa questão da resistência aos antimicrobianos. De novo, uma imagem linda. Quem for fazer mini curso de microscopia pode perguntar depois para o Tiago, que vai estar dando aula, como é que isso é realizado. São imagens espetaculares que são feitas, e eu trouxe para mostrar para vocês primeiro que as bactérias, elas não são todas patogênicas, elas fazem parte de nós, né? Elas contribuem para tudo que acontece no nosso organismo. Então, aqui é uma imagem desenhada, mas gerada, né? Uma imagem real, depois colorida, né? Também de uma forma artística, sobre as bactérias dentro do intestino. Aqui são Escherichia coli também, fornecendo uma barreira, né, para nós, de proteção contra invasão, também dando apoio ao sistema imunológico no que acontece dentro do nosso corpo. Então, a gente vai falar de coisas difíceis para nós, que são a resistência aos antimicrobianos, mas as bactérias são espetaculares, elas fazem parte, né, da nossa vida, elas são importantes, então a gente tem que pensar nessa questão da resistência e do uso dos antimicrobianos de uma forma responsável, porque sem elas nós também não existimos. Então, qual é o impacto dessa resistência? Então, o que é a resistência aos antimicrobianos? Todos esses micro-organismos, bactérias, vírus, fungos, todos eles que são submetidos a tratamentos e se tornam mais ou menos resistentes a tratamentos que antes eles eram suscetíveis, eles passam a não responder mais, é isso que a gente chama de resistência aos antimicrobianos, a todos os tipos de micro-organismos, né? Como consequência direta, comprometimento dos tratamentos, da eficácia desses tratamentos ao longo do tempo, e é uma ameaça para a saúde humana, também saúde animal, e a gente vai ver, e também qualidade, claro, alimentar, nutrição, e tem um impacto grande também em desenvolvimento econômico e equidade dentro das sociedades também. Eu trouxe aqui, então, uma primeira figura do impacto disso no mundo, uma imagem da Organização Mundial de Saúde. A resistência aos antimicrobianos é uma das principais ameaças à saúde pública. Hoje morrem por ano mais de 1 milhão de pessoas em decorrência desse tipo de questão da resistência aos antimicrobianos. A previsão para 2050 é de 10 milhões. Então, se nada for feito, caminhamos para 10 milhões de mortes por ano em decorrência da resistência aos antimicrobianos. É um desastre. Perto do que é o câncer também, né, 10 milhões hoje e que permanece, e há outras doenças mais ou menos importantes também, que matam muito no mundo. A resistência aos antimicrobianos vai se tornar uma das mais importantes questões para a mortalidade entre nós. Uma outra imagem aqui também sobre a mesma questão, com diferentes fontes, mas que apontam a mesma coisa, né? Então, em 2050, a previsão é de 10 milhões de mortes em decorrência da resistência aos antimicrobianos. Lembrando, antimicrobianos de todos os tipos de micro-organismos, tá?
Então, vamos lá. Como é que ocorre a resistência aos antibióticos, né? Muito interessante isso. Não sei quantos de vocês aqui são microbiologistas ou trabalham com isso. Existe um tipo de resistência que é intrínseca, então esses micro-organismos já não respondem a determinados tipos de antimicrobianos, mas existe o que a gente vai falar sobre a resistência adquirida. A resistência adquirida, ela ocorre principalmente de duas formas. A mudança do material genético já existente, no caso são mutações, e aquisição de material... Opa! Peraí. Aqui, aquisição de material genético novo. Como que isso ocorre? Através de bacteriófagos, que são vírus específicos para bactérias, eles conseguem injetar, então, material genético dentro da bactéria. Plasmídios, que são moléculas de DNA circulares dentro das bactérias que são transmitidos de uma para outra. E absorção de DNA livre, um processo de transformação. Aqui é uma placa, como aquela que eu mostrei lá no primeiro slide, vocês estão vendo que ela tem esses círculos. Aqui é onde não cresce a bactéria. Então, pensa que a gente cultivou a bactéria nessa placa inteira, ficou forrada. Quando a gente coloca esses pequenos pontos aqui cheios de antibiótico, em volta a bactéria não cresce. Então, aqui é uma situação onde as bactérias são suscetíveis ao antimicrobiano que foi colocado na placa. É dessa forma que eles fazem aquelas imagens, né? Então, imagine o trabalho que eles têm que desenhar como que eles vão colocar esses antimicrobianos na placa para gerar as imagens. Eu adoro isso, por isso que eu vou trazer mais uma foto sobre isso, que eu gosto. Enfim, como é que ocorrem as mutações e o que a gente está falando da geração dessa resistência, né, ao longo do tratamento? Existe aqui colônias de bactérias que são as patogênicas, então são aquelas que a gente não gostaria de ter dentro do nosso organismo. Uma mutação em uma parte dessa população gera resistência a essa bactéria. Os antibióticos, eles levam a uma pressão seletiva, quer dizer, apenas as bactérias que tiveram essa mutação vão sobreviver naquele ambiente e elas proliferam. Quando elas proliferam, você deixa de ter resultado no tratamento para aquela patologia. Aqui a aquisição de material genético, eu trouxe uma imagem também porque é fabuloso. Vocês têm duas bactérias aqui. Essas bactérias, elas podem se conectar e transmitir os plasmídios de uma para outra, através de um processo de conjugação, que é mais ou menos comum, pode ser de bactérias da mesma espécie, mesmo bactérias de outras espécies. Esses círculos vermelhinhos são os plasmídios. Os plasmídios, eles podem carregar os genes de resistência, os genes de virulência, que uma bactéria não tem, e quando elas conversam entre elas, através da conjugação, esses plasmídios eles podem ser trocados entre elas. A partir daí, as próximas gerações das duas terão esses plasmídios presentes. Acho que vocês conseguem imaginar, então, que se ela não tinha aquele gene de resistência, a partir dessa transferência, ela passa a ter esse gene de resistência e todo o resto da colônia que vai derivar dessa bactéria vai ter esse gene de resistência também e não vai responder mais ao antibiótico que age, né, com relação a esse, que a bactéria com esse gene tem resistência a ele. Elas também conseguem adquirir esses pedaços de DNA que estejam livres no ambiente. Então, uma bactéria que morre e que tem genes de resistência, por exemplo, dentro do genoma delas, as bactérias podem absorver esse DNA também para dentro delas. E os bacteriófagos aqui também podem inserir DNA dentro da bactéria, uma forma delas adquirirem também resistência. Então, o que acontece? Dá para a gente imaginar que na água, no solo, dentro de nós, onde as bactérias estiverem, elas estão assim conversando o tempo inteiro. Né? Então, o que acontece para uma, acontece para várias. Nós somos um ecossistema gigante e tudo que a gente faz tem um impacto aqui numa população bastante grande de bactérias. Aqui eu trouxe só esse slide para ilustrar o que são os antimicrobianos. Né? Os antimicrobianos, eles agem sobre diversos sítios de ação e mecanismos de resistência ocorrem nas bactérias. Por que é importante a gente saber isso? Quando a gente vai no médico e ele prescreve um antibiótico para nós, ele vai escolher um desses mecanismos de ação dependendo do tipo de bactéria que a gente tem e do tipo de resistência que essa bactéria pode estar carregando. Então, ele pode inibir síntese de DNA, implica que a bactéria não vai mais poder se proliferar dentro do seu corpo, inibe a RNA polimerase, quer dizer, a bactéria para de sintetizar proteína, portanto, ela morre, age sobre a síntese de parede celular, então ela não consegue também mais se reproduzir, porque não vai mais conseguir formar a parede, e se ligam a
ribossomos aqui, também outros tipos de antibióticos que também impedem a síntese de parede. E as bactérias possuem os mecanismos de resistência a cada um desses sistemas. O que a gente tem que pensar? Que quando a primeira, né, eu não trouxe aqui timeline, porque sempre tem os timelines de antibiótico, mas desde que a penicilina foi descoberta, pouco tempo depois já se identificou o mecanismo de resistência à penicilina. Mesmo porque, se a gente pensa que a penicilina é derivada do meio ambiente, claro que no meio ambiente existiria resistência à penicilina, senão não existiria mais nada em volta, né, daqueles micro-organismos que produzem a penicilina, né? Então, a gente está falando de um contexto que é natural, né? Algo que já acontece, nós só trouxemos para a nossa vida esses antimicrobianos, mas eles fazem parte da natureza, e por isso que a forma como a gente utiliza que tem que ser pensada. Aí, o que faz, então, o aumento, né? O que leva a esse aumento da resistência? Dentro do que a gente está... Sempre volta aqui, peraí. Aqui. O aumento da resistência dentro desse contexto de uma só saúde. Por quê? Se a gente for pensar em todo mundo com saúde, a gente está pensando nos animais, nos seres humanos e no ambiente. Quando a gente usa os antibióticos de uma forma exagerada ou incorreta, então vamos pensar que nem todos os antibióticos são prescritos da melhor forma, a gente tem prescrições de antibióticos de amplo espectro, sendo que a gente poderia utilizar um antibiótico mais específico para a bactéria, que não ia disseminar, todas aquelas que a gente viu lá no segundo slide, que fazem parte da nossa flora, a gente está falando de um uso inadequado. O tempo de duração, né? Então, quanto tempo que você vai tomar um antibiótico? Se você toma por menos tempo, vai acontecer aquela seleção que a gente viu lá atrás. Vão sobreviver algumas que eram resistentes. Essas que eram resistentes depois vão repopular aquele órgão ou aquele local onde elas estavam vivendo, né? Então, dose também está relacionado com isso, o quanto de antibiótico que você vai tomar é suficiente para você se livrar de todas aquelas que você precisava, ou a dose é inferior ao que você precisa e também vai sobreviver uma pequena população que depois vai tomar conta daquela região inteira. Então, uso inadequado, doses, período, utilização de antibióticos para promover crescimento e prevenção de doenças no ambiente animal. Então, prevenção de quais doenças? Será que as doenças não poderiam ser prevenidas de outra forma? Vamos pensar numa higiene diferente, uma forma de manutenção daquele local melhor, e na hora de pensar que aquele antibiótico tem um efeito no crescimento do animal, mas tem um efeito no que além disso? Na hora que você for usar o antibiótico para o tratamento, ele já não vai funcionar mais. Então, são reflexões que nem sempre as pessoas fazem. E os poluentes, né? Então, poluentes que são restos químicos relacionados com a produção desse antibiótico, como é que isso é descartado no ambiente, né? Então, você tem resto de antibiótico disseminado, se espalhando pelo ambiente, tanto da questão de agropecuária, quanto também de saúde. E o tratamento da água, né? Então, você tem micro-organismos circulando na água, você tem aqueles micro-organismos conversando, como a gente falou lá. Quanto mais micro-organismos você tiver, mais conversa você tem entre eles, mais eles vão entrar no seu corpo já com bastante coisa que eles discutiram, né? E possivelmente essa discussão levou ao aumento da resistência, à transferência desses marcadores de resistência entre eles. Que mais? Quando a gente fala de mudanças climáticas e a resistência a antimicrobianos, a gente está falando da questão da proliferação e disseminação desses micro-organismos. Na hora que a gente tem uma mudança de ambiente, muitas vezes isso permite que você tenha uma proliferação além do que você imaginava que você teria naquela região. Maior proliferação, maior também contato entre eles, maior disseminação de resistência se ela já estiver no ambiente, né? Mudanças climáticas também levam a dificuldades no tratamento da rede de esgoto, do tratamento da água, né? Que também tem um impacto, que a gente acabou de falar, na disponibilidade desses micro-organismos no ambiente. E os dejetos não tratados, que a gente estava falando, se disseminam pelo meio ambiente e também são capturados pelas bactérias ali presentes. E uma coisa que eu quis destacar aqui também, quando a gente fala de mudanças climáticas, a perda da biodiversidade vai impedir que a gente talvez consiga novos grandes antibióticos, que a grande maioria deles vem do meio ambiente, a gente diminui a diversidade, nós estamos diminuindo a possibilidade de encontrar novas moléculas no futuro.
né? Depende de quanto mais você tem para pesquisar, mais oportunidades você tem de conseguir alguma coisa que vale a pena lá na frente. Aqui só para ilustrar para vocês, quando a gente considera o que a gente precisa considerar todas as dimensões da contaminação ambiental, aqui em cima hospitais, indústria, as pessoas que transitam nesses locais, a questão do esgoto, isso passa por todo o sistema, né? Nós não estamos isolados, todas as coisas que a gente faz têm um impacto no ambiente, o impacto retorna para a gente com consequências das nossas atividades, porque a gente está falando aqui de atividades normais para nós, que na grande parte, não sei quantos de vocês, talvez a partir de hoje, vocês pensem um pouco mais qual é o impacto quando vocês tomam um antibiótico. Parte daquele antibiótico vai sair do corpo, e ele vai ter um impacto na natureza. Né? Você não vai, todo antibiótico que você tomou ser metabolizado pelo organismo. E aí eu trouxe um exemplo, né, de uma coisa que a gente faz para vocês entenderem como é que a gente estuda isso, né? Então, como é que a gente chega nessas conclusões e como é que a gente sabe que essa disseminação ocorre. Então, eu trouxe um exemplo da Klebsiella. Klebsiella pneumoniae é uma Klebsiella que é comum dentro do corpo da gente, ela habita o intestino, mas quando ela passa para outras partes do nosso corpo, ela pode causar infecção. Isso principalmente em ambiente hospitalar e principalmente em pessoas imunodeprimidas. Dentro da comunidade, todo mundo tem Klebsiella no corpo, né? E quanto que essa Klebsiella é resistente depende de uma série de fatores, inclusive o quanto de antibiótico que a gente tomou na vida, né? E como que a nossa flora se desenvolveu, mas ela faz parte da nossa vida. E ela, então, é uma fonte de disseminação de mecanismos de resistência, principalmente dentro do hospital, mas quando a gente sai do hospital com ela, ou como a gente se relaciona com os antimicrobianos na vida, tem um impacto também. Aqui são exemplos de genes de resistência importantes carregados pelas Klebsiellas, então a beta-lactamase de espectro expandido é uma enzima que degrada o antibiótico quando ele entra na bactéria, então ele deixa de funcionar porque ela produz essa enzima. A NDN também é uma beta-lactamase, e aqui uma terceira beta-lactamase, que foi mais caracterizada em Klebsiella, por isso que ela chama KPC, Klebsiella pneumoniae carbapenemase, e tudo isso aqui não fica na Klebsiella. Então, muita gente aqui talvez já tenha tido uma infecção por Escherichia coli, SBL, quando apareceu no exame, né? Então, esses genes, eles são transferidos de uma espécie para outra. Vocês estão ficando impressionados? Tem algumas pessoas com umas caras bem assim, nossa, ficou horrorizado, né? Pois é. Então, quando a gente fala dessas beta-lactamases aqui, a gente está falando de beta-lactamases de amplo espectro, que elas normalmente teriam atividades bem curtas a esses micro-organismos, né? Por Klebsiella. Mas, através dessas enzimas, ele se torna pouco eficiente, né? Ou não eficiente, não eficaz em alguns momentos. Como que a Klebsiella, então, a pneumoniae KPC, que é o principal gene de resistência, né, para a Klebsiella no Brasil, ele apareceu pela primeira vez em 2006, no Nordeste, depois ele se espalhou pelo Brasil inteiro, hoje ele é considerado epidêmico, então a grande maioria das bactérias hospitalares Klebsiella, em diversos hospitais, né, do Brasil, possuem esse gene de resistência, causando graves problemas, claro, para a saúde, difícil de tratar, principalmente se forem pacientes imunocomprometidos e pacientes da UTI. Essa bactéria, então, ela coloniza o intestino. Quando a gente pensa em pacientes utilizando antibiótico terapia, a gente vai ver aquele processo de seleção das bactérias resistentes e difícil conter e pensar que todas as outras bactérias que estão dentro do intestino estão sendo submetidas a essa antibiótico terapia e transferidas esses genes de resistência. Aqui é como a gente olha isso no mundo, né? Então, eu trouxe alguns slides como a gente faz isso, a gente chama de epidemiologia molecular. Então, o mundo inteiro faz tipagem molecular dessas bactérias para entender quem elas são e entender como elas se disseminam pelo mundo. Então, aqui um exemplo disso, né, os países fazendo vigilância dessas bactérias, então, através de uma tipagem molecular. Eu trouxe aqui um exemplo disso, como a gente faz a relação entre os isolados, esse é um exemplo, eletroforese de campo pulsado, aqui em cada uma essas
canaletas, a gente tem um DNA bacteriano clivado por uma enzima de restrição específica, para a Klebsiella ela se chama SP1, e o que acontece aqui? A gente consegue enxergar isolados que estão relacionados. Esses isolados, eles podem estar relacionados dentro do hospital, então a transferência de um paciente para o outro, né, através de que forma? Não lavou a mão, ficou do lado, a roupa de cama, a água, o canudo está... Né? Então, isso se dissemina dentro do hospital, mas também se dissemina mundialmente, não é só dentro do hospital, e assim a gente avalia. Outra forma da gente avaliar os isolados e a resistência é através do sequenciamento de genomas. Através do sequenciamento de genomas, a gente consegue comparar as bactérias entre elas, para identificar se elas são parecidas ou não. Um tipo específico de comparação é a MNST, que é o que a gente viu no outro slide, é uma coisa que você consegue, então, comparar de um laboratório para o outro. Você tem um grupo de genes que fazem parte do genoma dessas bactérias, que são bastante conservados, você sequencia parte desses genes e você consegue comparar essas bactérias mundialmente. Então, entender como que uma bactéria aqui de São Paulo, de repente, apareceu lá na Itália. Né? Eu acho que hoje em dia, depois do Covid, todo mundo entende como é que isso aí acontece. Acho que todo mundo, nós todos experienciamos isso, né? Foi uma experiência de todo mundo. É isso que já sempre aconteceu, é isso que já sempre se falou. E aqui a gente está falando especificamente de resistência aos antimicrobianos. Aqui um resultado nosso específico, mostrando como é que elas acontecem, como é que elas vivem no hospital. Então, são diferentes STs, que a gente chama, então são os diferentes tipos de Klebsiella. Aqui um período dois períodos específicos, a gente vê que a gente tem algumas populações que se destacam entre as bactérias que a gente considera endêmicas, são aquelas que estão sempre dentro do ambiente, e as esporádicas, que são aquelas que aparecem e somem. E a gente vê uma mudança de perfil ao longo do tempo. Nem sempre as mesmas bactérias ficam lá. Por quê? Uma série de motivos também, incluindo a resistência e a virulência dessas bactérias de permanecerem ou não no ambiente hospitalar, sendo substituídas por outras populações. Então, é assim que a gente faz a vigilância. E as infecções, no caso aqui do nosso estudo, sempre foram principalmente causadas pelas bactérias mais prevalentes. Que a gente já falei, então, o que a gente viu também, aqui, 75% delas, e a gente está falando de um universo grande, né, 75% delas carreavam esse gene de resistência. Parte desses genes de resistência que eram carreados, eu peguei aqui, você tem algumas delas que fenotipicamente são sensíveis, mas carregam um gene. O que isso significa? Às vezes você não detectou que o gene está lá, o médico prescreve aquele antibiótico, aquele gene passa a se expressar e o tratamento não funciona. Então, esse tipo de vigilância é importante para entender como está o pool de genes de resistência dentro de um ambiente. De novo, essa imagem aqui, as nossas os principais clones que a gente identificou são desse ST11, e a gente vê como ele é amplamente disseminado pelo mundo. São esses aqui, verdinho claro, quer dizer, azulzinho claro. Então, não é muito impressionante a gente pensar que a gente tem os mesmos clones aqui do que em qualquer outro lugar. Eu acho que isso é uma forma da gente entender e pensar nessa questão de uma só saúde. O impacto é muito fácil da gente entender quando a gente olha o que acontece com as bactérias. A gente também, aqui eu só trouxe para ilustrar os plasmídeos, a gente encontrou 4 variantes desse gene no nosso ambiente, e aqui estão os plasmídeos. Os plasmídeos, eles são sequenciados, a gente consegue montar os genomas dos plasmídeos, que são aqueles moléculas circulares, e entender quais são as características dele. Especificamente, aqui a gente mostra isolados do mesmo ST, e nas diferentes cores, então são os mesmos clones, muito semelhantes, a gente está falando de uma semelhança acima de 90% pelo pulse field, e eles carregam os mesmos plasmídeos. Dentro do ambiente, eles estão presentes e se mantêm no ambiente, o que é mais complicado para nós. Uma vez que eles se estabelecem, uma vez que eles estão lá carregando aqueles genes de resistência, eles não somem mais, é muito difícil eles sumirem. E aqui eu trouxe para vocês, então, a questão da nossa flora normal. Vamos pensar aqui em um intestino, células do intestino aqui.
com as bactérias simbiontes aqui, fazendo tudo certo, todo mundo conversando, todo mundo fazendo o seu papel, as células imunes aqui embaixo, tomando conta também do tecido. E aqui, o efeito com os antibióticos mudou essa flora, né? Então, você trouxe outras bactérias se tornaram, às vezes, mais prevalentes aqui, porque elas foram selecionadas, e você tem, então, uma mudança no ambiente, com aumento de permeabilidade, por exemplo, e a invasão das bactérias para o tecido. Quem ainda vai tomar antibiótico? Já prevejo a discussão com os médicos quando vocês foram, né? Quando vocês forem. Preciso mesmo? Enfim, e aqui uma coisa bastante interessante, que é a ideia de recolonização intestinal com prebióticos e probióticos. Então, tentar fazer essa descolonização das bactérias resistentes e repopular, principalmente no ambiente hospitalar, como uma forma de conter o uso desses antimicrobianos, né? Então, são estudos recentes, mas já tem guidelines para isso, já tem grupos trabalhando bastante, né, arduamente com esse tipo de solução. Esses são os nossos 2 artigos, trouxe aqui sobre esse assunto, esses dados que eu mostrei são de uma aluna de doutorado, então depois vocês podem olhar, é bem bacana, podem falar com a gente também, que a gente gosta de falar sobre isso. Aqui mais uma imagem linda, porque essa aqui foi feita com a Klebsiella, então também a ideia é a mesma. Agora vocês já sabem que esses espaços aqui livres, ó, aqui tem antibiótico, né? Então elas não cresceram aqui nesse espaço. Vocês vão olhar depois, né? Todo ano tem esse concurso. E hoje em dia tem outras instituições que fazem também concurso de imagem com agar, chama agar, né? Agar Art. Agar é o que a gente tem. Aqui. Aí essa imagem que eu trouxe aqui para vocês, olha aqui, o microorganismo, ele vai evoluindo bem mais rápido do que nós. Então, assim, gente, eles são rápidos por quê? Só se você pensar no tempo que ele leva para se multiplicar, ele tem muita chance de fazer muitas coisas que nós não temos tempo de fazer, né? Então, não tem nada de errado com eles, né? Eles estão aí no ambiente, quem está interferindo ali no ambiente deles somos nós, né? Então, a pensar, eles evoluem bem mais rápido do que nós. E aí, é tarde demais, né? Como é que a gente faz para a gente evitar essa previsão de 2050 com 10 milhões de mortes decorrentes dessa tendência nossa, né? Do uso de antimicrobianos. Então, uso descontrolado é a primeira coisa, né? Uso descontrolado e desnecessário, que a gente já falou. Então, profissionais da saúde, usar apenas quando necessário, doses adequadas. Em agropecuária, limitar o uso também, para quando realmente for necessário, evitar usos como o crescimento do bicho, e a prevenção é a melhor solução. Então, tanto com o tratamento e distribuição dos antibióticos também, essa conscientização do uso, né, que é bastante importante. Outras coisas que eu queria falar aqui com últimas considerações, a prescrição do antibiótico mais adequado depende do diagnóstico preciso. Principalmente em países como o nosso, às vezes não tem esse diagnóstico preciso. Não tem condições de fazer esse exame, às vezes, esse teste nas diferentes localidades. Então, o que vai acontecer? O médico ele vai aproximar o que ele pode fazer, né? E, muitas vezes, essa aproximação não é a melhor. Então, o impacto vai acontecer porque a gente não teve esse diagnóstico. Os pacientes, muitas vezes, não seguem o tratamento. Quem aqui já não parou de tomar antibiótico, falou assim, já tomei 3 dias, tá bom, não estou sentindo mais nada. Se não fizeram, conhece alguém que fez, né? Porque, tem que tomar por 10 dias. Já estou bem, tomei 3, para que eu vou continuar tomando? Né? Então, essa adesão ao tratamento é muito importante. Falta de antimicrobianos disponíveis também, então não é só questão do teste, às vezes não existe, é muito caro, né, na localidade, então para países como o nosso, o impacto disso é grande também. Vendidos de forma clandestina, com ingredientes pouco eficazes. Pressão dos pacientes para o médico, a pessoa vai lá, está com uma gripe, meu filho está com gripe, os pais vão lá, preciso de antibiótico. Não, minha senhora, é uma virose, não precisa de antibiótico. Não volto mais nesse médico, porque ele não me deu antibiótico. Então, isso é muito importante vocês também levarem para casa, né? Então, não é
todas as situações que precisam, e os médicos são sim pressionados, né? Eles acham que eles têm que receitar e acabam irresponsavelmente fazendo isso. E as viagens, gente, todo mundo viaja para todo lado agora, né? Nós estamos levando com a gente os nossos amigos micro-organismos do corpo. Então, é isso. Então, para a gente ter essa questão de uma só saúde, né? Todo mundo bem aqui, setores, né? Diferentes setores, diferentes disciplinas interagindo, e a conversa na sociedade. Gente, o mais difícil é a comunicação. É a comunicação e o conhecimento. A falta de conhecimento é se vocês saírem daqui e falarem para 3 pessoas, né, numa situação específica. Eu vi isso, vamos ver se precisa mesmo tomar antibiótico. É a educação, em primeiro lugar, e depois a conversa. O médico que é pressionado, ele tem que falar, não, gente, não é para tomar, não vou tomar. Tudo bem se eu perder esse paciente, mas eu estou fazendo a coisa certa. Só um exemplo. Mas a comunicação é a parte mais importante. E aí é isso, faça a sua parte. Existem diversos tipos de iniciativa de divulgação disso, né? Então, é um trabalho de formiga, mas mundialmente existem vários. Esse aqui é um trabalho na Índia, eles fazem umas figurinhas assim, Superheroes Against Superbugs, e para conscientizar as pessoas, para disseminar, para falar com os adolescentes, para falar com os jovens, porque o mais importante é isso, é o conhecimento e a disseminação dele. É isso, aqui é a nossa casa, lá no Einstein. Se vocês quiserem, tem bastante meio ambiente, com bastante meio ambiente, funcionou isso aqui, é bem impressionante. Se vocês quiserem vir visitar, vocês são bem-vindos, conhecer nosso trabalho também, podem aparecer, tá bom? Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Agradeço o convite por estar aqui para falar um pouquinho de vocês, para vocês, né? Também sou bióloga. Eu me considero recém-formada, porque eu tenho 15 anos de formação, então eu acho que, para mim, eu ainda estou no início, tem muita coisa para aprender ainda, né? Estou lá em Brasília e eu acho que é um pouco também trazer para vocês que estão se formando, que me falaram que teriam muitas pessoas aqui, né, da graduação ainda, que quando eu estava me formando, eu ficava pensando, gente, eu não quero ser professora, né? E acabou que eu não me tornei professora. Agora eu estou no Ministério da Saúde e estou muito bem, muito feliz com isso e que é uma oportunidade. E eu acho que foi isso que me trouxe aqui também para apresentar para vocês, porque eu fui fazer uma palestra, essa mesma palestra, no Conselho Federal de Biologia, que eu fui convidada, e lá eu falei também um pouco, né, de como que a gente pode fazer e como é que eu estou trabalhando lá dentro do Ministério da Saúde como bióloga. Trabalhei muito tempo na coordenação de vigilância e saúde ambiental, né, com saúde e ambiente, né, essa relação de saúde e ambiente, e que, na época, eu era a única bióloga, né, então, assim, como assim, né, e confesso que é difícil, porque lá a linguagem é muito médica, né, o pessoal pensa muito, né, quem é você, eu sou médica e você está falando, quem é você, uma bióloga falando? Mas, no final, eles entendem que eles precisam de nós, entendeu? Então, vai mais nesse sentido, que a gente também tem abertura e que essa é a nossa hora, gente. Por isso que eu acho que eu tenho que parabenizar o tema, mas com o Bill, né? Então, o tema aqui de mudanças climáticas e saúde única, que também vou dizer porque a gente está chamando aqui de uma só saúde também, eu vou chegar lá, é muito importante esse momento que nessa semana está acontecendo a COP28 de mudanças climáticas, né? Está acontecendo um momento histórico, ao mesmo tempo que a gente tem que pensar o quanto isso vai atingir a nossa população e a gente tem que surfar nessa onda, pelo amor de Deus, biólogos como eu, vamos surfar nessa onda, porque chegou a nossa vez, entendeu? De verdade, apesar de já ter muito tempo que já é nossa vez, agora a gente já avisou há muito tempo, agora eles vão ter que nos ouvir, porque já está aí batendo na... Desculpa, não posso falar, mas já está aí acontecendo e a gente vai precisar ser muito contactado. Então, vamos cuidar disso, vamos aparecer e vamos trabalhar. Bom, falei demais, então esse é meu nome, Natiela Oliveira, Beatriz de Oliveira, e faço parte ainda do e-mail do TGT Saúde Única, @saude.gov.br. Se precisarem falar comigo, é só mandar uma mensagem para lá, tá? Sobre a Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, que é esse mundo aí que eu estou mostrando para vocês. Ou seja, a gente consegue se encaixar todas essas caixinhas, tá? Que é assim que o Ministério da Saúde
composto. E eu trabalho aqui, ó, nesse vermelhinho, tá? Então, o Ministério da Saúde é gigante e a gente consegue, sim, se encaixar em quase toda parte do organograma do Ministério da Saúde. Aqui é a Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, que até o ano passado, com a mudança de governo, a gente adotou a palavra ambiente. Antes era só Vigilância em Saúde. Agora foi colocado ambiente. Por quê? Porque o Ministério da Saúde cansou de falar que a gente tem que trabalhar com a vigilância do território. O que é o território? É o ambiente que a gente vive, né? Então, foi incorporado ao nosso nome para a gente se identificar ainda mais com a temática ambiental. E aqui é mais direto, né, a minha coordenação, onde eu trabalho, não é minha, mas é onde eu trabalho, que é a Coordenação Geral de Vigilância de Zoonoses e Doenças de Transmissão Vetorial, né? Então, a gente tem vários grupos de trabalho, grupos técnicos, dentro da CGZV, que a gente trata temáticas específicas. Não sei quantos biólogos tem na CGZV, confesso, depois eu vou ver se eu faço esse levantamento, mas a gente tem mais de um, pelo menos nas zoonoses tem mais do que na ambiental, tá? É uma coisa importante da gente pensar, como assim? Né? E nas zoonoses trata-se principalmente zoonoses relacionadas a animais domésticos, principalmente, que tem quase um mundo de veterinários. CGZV só tem veterinário, basicamente, e enfermeiros, né? Então, biólogos existem, mas são poucos. Principalmente no GT de animais peçonhentos, então tem ali a questão de identificação de cobras, escorpiões, aranha, a distribuição de antiveneno, enfim, diversas questões. Chagas, leishmaniose, raiva, doenças hídricas e alimentares, roedores, e aqui o nosso GT de Uma Só Saúde. E aqui a gente foi construído em 2019, né, esse GT é novo, em 2019, pensando na estruturação oficial da abordagem de Uma Só Saúde dentro do contexto de vigilância para zoonoses. Mas depois eu vou mostrar para vocês que não deu mais para a gente ficar só na temática de vigilância de zoonose, porque Uma Só Saúde é muita coisa, né? É tudo, é a gente fazer um ciclo. Então, a gente não conseguia parar aí, a gente precisava de tudo para poder trabalhar. Doenças que têm relação à zoonótica, que não tem vigilância estruturada, vem para a gente trabalhar lá no nosso GT. Bom, mas o que é Uma Só Saúde? Qual que é o histórico que a gente está falando aqui? Mas a gente ainda não disse o que é, né? Então, eu vou trazer que, na realidade, Uma Só Saúde não é uma temática nova. Isso vem desde Aristóteles, ou de Hipócrates, né? Antes de Cristo, que vem trazendo essa interdependência da saúde com o ambiente. Aí vem Aristóteles com a medicina, pensando nas zoonoses, né? Não tinha ainda o termo zoonose, mas ele trazia a temática de zoonose já pensada. Zoonose veio com Virchow, que ele trouxe, né? Em 1800, ele viveu em 1821, então, nesse tempo aí, ele fez, eu não peguei a data, não me lembro. Também tem o Osler, que ele veio com o termo específico, né, a ligação das doenças infecciosas entre os animais humanos. E James Steele foi quem criou, né, o departamento veterinário dentro do CDC, então, quando trouxe a questão animal para dentro de uma estrutura prática, né, e aí ele escreveu um livro sobre o One Health, e aí que veio mesmo falando, né, o One Health de uma forma direta, concreta. E Schwab, ele é o pai da epidemiologia veterinária, então ele começou a usar os dados veterinários para relacionar com os dados humanos, e com isso a gente trouxe esse processo zoonótico para dentro da nossa relação. Mas também não foi só dentro da veterinária que a gente vê a questão da temática, e que, na realidade, a discussão sobre Uma Só Saúde, ela vem também fortemente dentro das temáticas de discussão ambiental, né? Principalmente, mas a gente, como biólogo, a gente não relaciona a doença especificamente, a gente fala que o meio ambiente é um problema, o que estamos fazendo com o meio ambiente, na realidade, é um problema, né? Mas a gente não fala a saúde especificamente, né? A gente fala que impacta a nossa saúde, mas o quê? A gente não chega a falar com tanta característica. E isso veio, a discussão bem diretamente, bem clara, na época de 1962, quando Raquel Carson, ela publicou esse livro.
Quem era Carson? Bióloga, uma mulher bióloga, estudante solteira, ela cientista, e ela começou a verificar, é importante solteira e mulher nessa minha fala, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Ela começou a observar nos trabalhos dela que ela lia diversos artigos, enfim, e ela começou a ver que na época da Revolução Industrial e a Revolução Verde, né, que foi quando a gente começou a ter as grandes monoculturas para a produção de grãos e, enfim, a necessidade de uso de inseticidas e outras substâncias químicas que eram o futuro do mundo, era usar a substância química para controle de pragas, né? E os inseticidas eles eram extremamente utilizados, bastante utilizados para controle de piolho, para controle de malária, de sarna, era usado para tudo, para agricultura, tudo, era o DDT. E até hoje, quem não fala dedetização na minha casa? Eu vou dedetizar a minha casa. Porque o negócio ficou tão intrínseco que a gente ainda fala até hoje que a gente vai dedetizar a casa, que é a substância química que era utilizada na época, extremamente utilizada na época, que era o DDT. E aí ela começou a observar que as pessoas estavam com um aumento de câncer muito grande, muitas pessoas estavam com problemas reprodutivos, mas ela também, como bióloga, começou a ver que os ovos das aves eles não estavam eclodindo. Quando as aves conseguiam colocar os ovos, eles não eram viáveis muitas vezes, eles não eclodiam, ou as aves não botavam mais ovos. Isso por diversas situações, tanto pela situação das aves estarem contaminadas, isso está gerando um processo de um problema endócrino nas aves, né, nos processos de desenvolvimento dos ovos. Era também a questão da própria contaminação dos ovos e também da falta de alimentação dos insetos que as aves tinham. Enfim, tudo isso, e quando consumiam, os insetos eram também contaminados. Enfim, era um ciclo, certo? E ela fez esse livro para denunciar a indústria química na época. Ou seja, uma mulher solteira, cientista, falando uma denúncia como essa, o que era? Histérica, certo? Uma pessoa histérica, não vamos dar bola. Então, ela tentou, foi silenciada, e ela conseguiu publicar esse livro. Raquel Carson, Primavera Silenciosa, porque ela dizia que a próxima primavera, e as pessoas também falavam, eu tô com medo da primavera que vem, a gente não tem mais aves para cantar aqui, eu sinto falta das aves. Então, se vocês lerem esse livro, vocês vão ler, eles vão ver. Ele existe até hoje, essa é a publicação mais nova, da edição de 2010, maravilhoso, recomendo. Tá? Vocês, biólogos que estão formando agora, não podem deixar de ler, por favor. Mas aqui ela também, eu coloco para vocês, como bióloga, tem esse trecho aqui que ela escreveu assim, ó. Em meio às aclamações gerais em favor dos produtos químicos como principal método de controle de insetos, e é verdade, né? Você está botando veneno, os insetos vão morrer. Ok, está controlando. O problema é que alguns relatórios e opiniões dissidentes são ocasionalmente redigidos por aqueles poucos entomologistas que não perderam de vista o fato de que eles não são nem químicos nem engenheiros, mas biólogos. Ou seja, eram os únicos relatórios, eram desses biólogos que entendiam que eles não eram entomologistas da química para vender, para destruir o ambiente com químico. Eles eram entomologistas biólogos e entendiam que isso agravava os processos ambientais. Então, essa é a nossa função. A gente precisa denunciar as questões que estão impactando o nosso ambiente. Nós somos as referências, nós somos os biólogos. Vocês conseguem ligar isso? É isso, que isso está sendo falado desde 1996 por Raquel Carson. Logo depois que ela publicou o livro, ela morreu de câncer. E aí, com base nisso e com todo um contexto que existia na época, que também estava acontecendo a contaminação da Baía de Minamata, lá no Japão, né? Se vocês conhecerem a doença de Minamata, era contaminação por mercúrio, pela indústria também, era um outro contexto. Começou, então, a se discutir a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente Humano, em 1972, 10 anos depois que aconteceu em Estocolmo. E depois de 72 veio todo esse histórico de convenções e acordos internacionais relacionados à influência do meio ambiente e à nossa saúde. E aí que
Eu acho que se eu falar detalhes, eu vou acabar estendendo demais o tempo, mas aí fica o histórico para a gente lembrar, principalmente, que a gente está falando de mudança climática, e no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, em 1992, foi quando aconteceu o acordo que a gente ia fazer uma convenção quadro sobre mudança do clima. E hoje a gente já está, essa semana está acontecendo a 28ª Conferência das Partes sobre Mudança do Clima. Bom, que é a COP28 aqui. Mas também está acontecendo outras ações agora, de verdade. Hoje, 13h, era para eu estar numa reunião internacional, mas era online, então eu fiquei aqui, uma colega ficou lá, sobre um tratado sobre prevenção, preparação e resposta a novas pandemias, e eles querem trazer com base a uma só saúde, One Health como base de processo para prevenção e predição de saúde de futuras pandemias. A considerar o que aconteceu com o Covid-19, então esse momento está se discutindo dentro da OMS, 193 países estão participando, negociando um documento vinculante que faça obrigação de se cuidar do ambiente animal e a saúde do ambiente animal, vegetal e humano para futuras pandemias. Outra também é que a gente tem um compromisso, né, do G20, dos grupos dos países do G20, que a gente tem que fazer a elaboração de planos de ação em uma só saúde, em One Health, né, e a gente tem que lembrar que esse ano o Brasil vai presidir. Desde a Indonésia, em 2022, está colocado que a gente tem que fazer plano de ação em saúde única. A Índia também. Agora o Brasil não pode ser diferente. Acho que no meados de 2023, 2024, ano que vem, vai acontecer o fórum de One Health pelo G20 no Rio de Janeiro. E a gente está coordenando esse processo também lá na saúde. Então, e a COP28, que eu vim falando para vocês, ela vai trazer esse ano, essa semana, o dia específico sobre saúde e mudanças climáticas. Nunca se teve um dia para se falar de saúde na COP. E dessa vez vai ter um dia sobre saúde e a COP. E nesse dia pretende-se fazer uma carta de líderes e que eles vão assinar, os líderes, né? Então, Lula vai assinar, todo mundo já deve ter todos assinado, na real. Eles vão lançar a carta, né, nesse dia, que vai trazer o compromisso, além de vários compromissos, vai ter lá um compromisso para controle de futuras pandemias vinculadas a One Health, também a abordagem de saúde única para isso. Bom, mas o que tem a ver mudança climática e saúde, né? A mudança climática e saúde, ela traz para a gente que a OMS apresenta, né, que a mudança climática ela gera diversas vulnerabilidades, né, de exposição, de fatores ambientais e também do próprio setor saúde, que vai gerar diversos desfechos negativos com relação a itens de zoonoses, a gente desde de processos de contaminação de água até processos de exposição humana a doenças respiratórias, enfim, riscos de contato, e que se prevê que a gente tenha, estima-se, custos diretos de danos à saúde, eles estejam em volta de 2 a 4 bilhões ano até 2030. Ou seja, não é só uma questão também da saúde, também é financeira. Se aquele gestor que não quer saber, ele vai ter que saber, porque ele vai ter que pagar. Então, é importante que a gente entenda e use esses números em dinheiro para as pessoas entenderem. O que vai gerar diversas mudanças, né, sociais, nos determinantes sociais e ambientais, que eu vou falar um pouco para vocês mais para frente, como o ar puro, água potável, enfim, e isso vai gerar diversas mortes e por isso será caro. Como a gente viu com o Covid-19, o quanto custou socialmente para a gente passar por isso. Esse aqui é um comunicado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que apresentou agora, dia 29/11, era para eles usarem na COP. E eles apresentaram esse documento para todos os países membros da OMS, que investir nessas estratégias para a redução do movimento de mudança climática, considerando que isso vai gerar um custo em saúde. E, principalmente, eles trouxeram artigos vinculados a doenças tropicais negligenciadas, que existe uma lista de doenças tropicais negligenciadas,
que a gente chama principalmente doenças de pessoas negligenciadas, porque são as pessoas mais pobres que têm essa questão. Então, é muito que a gente pense, né, que a gente precisa acabar com isso. E é a questão de dengue e malária também, que a gente já está vendo casos de dengue na França, em Paris, que antes não tinha. E já está tendo casos de dengue em Paris. Ou seja, agora o negócio vai ter resolutividade, as pessoas vão resolver a dengue, gente, porque, né, está chegando no país rico, provavelmente, né, mas não é só isso também, né, a gente já viveu todo o histórico e agora o investimento vai existir, mas é porque a gente fica agoniado mesmo, né. Bom, e as zoonoses nesse contexto, né, quando a gente fala das pandemias, né, e futuras doenças infecciosas no geral, 60% das doenças infecciosas humanas existentes, elas são de origem zoonótica, ou seja, elas são de origem animal, que foram passados, né, o spillover para o ser humano, né, e 75% das doenças infecciosas emergentes, ou seja, aquelas que a gente precisa ter atenção, elas têm origem animal. Aí a gente tem o monkeypox, tem o Covid, teve influenza, enfim. E das 5 novas doenças humanas que aparecem todos os anos, 3 são de origem animal. Olha aí os biólogos, né? Então, biólogos, vamos ficar de olho, porque é a gente que trata das questões, principalmente dos animais silvestres, né? O nosso contato com tudo isso. Né? E as zoonoses originadas na vida selvagem ou silvestre têm sido a maior ameaça global de todas as doenças infecciosas emergentes, porque existe o pool zoonótico, né, dos animais silvestres, com novos patógenos, e eles podem ser transferidos para animais domésticos, que podem ser amplificadores e reservatórios. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Mas aqui, os principais fatores causadores é desmatamento, biopirataria, a produção intensa de produção agropecuária intensa, mudança climática e as resistências antimicrobianas, que eu não preciso falar muito. E aí, com isso também, eles falaram que não, mas a gente tem muita coisa e a gente precisa colocar as coisas na prática. A gente tem muita coisa teórica, científica, muito holística. E como é que a gente vai trazer isso para a prática para os nossos países membros, né? Então, eles criaram esse painel de especialistas em uma só saúde, né, que a gente tem no Brasil uma representante, uma virologista da Embrapa, que eles têm a intenção de fazer uma tradução, uma avaliação científica do que é a saúde única ou uma só saúde para a elaboração de políticas. Então, a intenção deles é traduzir e trazer para a prática, porque a gente já está falando muitas vezes sobre isso e não existe prática, né? Gente, me ajuda com o tempo, por favor, que eu não... Tá, você me avisa, por favor. E o primeiro desafio que eles tiveram, nesse painel de especialistas, foi a definição do termo saúde única. Porque eles se depararam com situações como essas, que não é uma publicação deles, é uma publicação do The Lancet, que eles comparam as publicações em One Health, né, ou uma só saúde, e Planetary Health, né, que a gente, biólogo, eu acho que não sei vocês, mas até eu conheci o One Health, eu sabia só de Planetary Health, eu não sabia. Saúde planetária, para mim, é isso, né? Mas, na verdade, não. São duas coisas completamente diferentes, não tão completas, mas são termos diferentes e conteúdos diferentes que a gente precisa ver. One Health, ele começou a ser publicado, o termo nas publicações, ela começou a ter mais peso aqui por volta de 2012, 2011, que começou a crescer mais. Agora, no 2020 e 2021, aumentou mesmo por conta do Covid e tudo isso, né? Então, foi bastante a publicação. Já a Planetary Health, ela começou mais para frente, o início dela foi colocado mais em 2017. As publicações de One Health, elas estão mais distribuídas na academia, eita ferro, vou acelerar. Estão mais distribuídas na academia, Planetary Health só tem na academia, na One Health tem em diversos lugares, serviço, enfim, mas para tudo. E eles conseguem englobar principalmente questões de adoecimento, zoonose, SARS-CoV, resistências antimicrobianas, saúde pública. Já o Planetary Health traz mais o foco para o ambiente. Então, tem um pouco de diferença, principalmente para a gente do setor saúde, né, que eu sou do Ministério da Saúde, para a gente é mais importante o One Health, né, porque a gente é do setor saúde. Mas eles se interligam, né, são contextos próximos. E a publicação é mais distribuída globalmente de One Health do que de Planetary ainda. Bom,
e o que é saúde única? Vou chegar aí, né? Saúde única e aí, quando eles se depararam com várias questões, eles falaram, a gente precisa fazer uma definição direta, e eles não conseguiram, e a Janice fala direto sobre isso, a gente não conseguiu colocar num parágrafo só, a gente teve que estender, porque é muito difícil falar de saúde única, ou de One Health, ou de uma só saúde, sem falar de tudo, né? Então, a intenção principal é que é uma abordagem integrada, que ela tem que ser sustentável, né? Ela tem que ser um processo que seja interligado e interdependente, pensando na saúde humana dos animais de todas as formas, as plantas e o meio ambiente, de forma ampliada, que tem que mobilizar diversos setores, disciplinas, comunidades, níveis de sociedade, enfim, abordando a saúde única, pensando na necessidade coletiva de água, energia, ar limpo, alimentos seguros, nutritivos, adotando medidas em relação a mudanças climáticas e contribuindo para o desenvolvimento sustentável. É enorme a definição, é tudo. E é isso, One Health, né? A gente tem que pensar de forma global, certo? Então, aqui a gente está trazendo principalmente os determinantes ambientais. É isso aqui que determina a nossa saúde, é isso aqui que vai determinar a nossa sociedade, né? Então, nesse mesmo escopo, eles elaboraram esse esqueminha, pensando que a saúde única ela teria que fazer a interlocução dos setores e disciplinas e da sociedade no geral, pensando na comunicação, elaboração, coordenação e capacitação como sendo as engrenagens desse processo, e com isso a gente vai ter uma só saúde. É nesse sentido que eles querem, eles pensam nessa estrutura. E é isso que a gente vai ter que chegar lá. Os princípios de uma só saúde também trazendo sempre a equidade, a transdisciplinaridade, os processos intersetoriais, isso é saúde única. Eita, que eu preciso correr. E aí eles apresentaram a teoria da mudança, que é basicamente a gente pensar estruturas de como mudar uma cultura social. Pensando em estruturas de planejamento, para a gente conseguir, com as lentes da saúde única, montar uma rede e ultrapassar as barreiras para a gente chegar nos nossos desfechos, que sejam eles de curto, médio e longo prazo. E depois, se vocês quiserem ler essa publicação, está na internet, facilmente vocês acham a teoria da mudança, porque eu não vou conseguir me delongar. Outra coisa que o painel também trouxe para a gente foi a elaboração dessas estruturas. Na verdade, isso aqui é um plano de ação da quadripartite. Eles elaboraram esse plano de ação para a quadripartite e fazer a implementação. Mas a gente entende que é possível que todos os países possam pegar esse plano de ação também deles e fazer nos seus próprios países. E é com base nisso que o G20 pediu para a gente fazer planos de ação vinculados à estrutura da quadripartite, que é esse documento aí. E nele ele tem linhas de ação, que seriam a estruturação das capacidades de uma só saúde, para fortalecer os sistemas de saúde, a redução dos riscos de epidemias e pandemias zoonóticas emergentes e reemergentes. Aqui, nesse caso, a gente está controlando 70% das pandemias, 75% das pandemias, se a gente pegar aqui, ó, só nessa linha de ação, né? Ai, meu Deus! Eu juro que eu vou correr. Aqui, ó, é controlar e eliminar as zoonoses endêmicas e doenças tropicais negligenciadas e transmitidas por vetores. Então, nesse caso aqui, a gente está falando, né, das questões zoonóticas. Aqui está falando de segurança alimentar e nutricional, a resistência aos antimicrobianos, que além dos processos hospitalares que foi dito por Patrícia, a gente tem que preocupar muito também com os processos de agricultura e pecuária, que eles são extremamente utilizados. Além dos antibióticos, temos que pensar nos antifúngicos também, como é que eles estão trabalhando. A agricultura, ela usa muito a quantidade absurda de antifúngico para controle de pragas e que a gente não está considerando, que é muito importante que a gente estabeleça. E aqui, ó, uma linha de ação que foi colocada para eles, integrar o meio ambiente na saúde, em uma só saúde. Por quê? Porque eles não estavam integrados no começo da tripartite, agora eles têm que fazer isso, né? E aí, o Brasil também, de acordo com as nossas diversidades, os nossos processos, a gente também precisa trabalhar muito nesse processo. Dentro do Ministério da Saúde, a gente tem a Política Nacional de Vigilância e Saúde, que ele já traz uma perspectiva de uma só saúde, mas não cita uma só saúde, mas já traz, né, pensando na cooperação e articulação, processos, né, diversos com os diversos setores. E como é que a gente trabalha lá? A gente trabalha com o processo do território, a análise de determinantes e condicionantes ambientais e sociais, que é com base nesse esquema, né, estabelecido, a informação do que a nossa população está adoecendo relacionado aos determinantes e a nossa ação, que tem que ser intrasetorial, intra e intersetorial. E o território pode ser qualquer um, né?
Pode ser global, pode ser o Brasil, pode ser o bairro, pode ser uma casa, né? E aqui, por exemplo, é o mapa do Brasil do map biomas sobre risco de desmatamento, ou seja, se a gente está falando que tem relação desmatamento com doenças spillover, está ali, ó, o nosso mapa de risco aqui, né? Enfim. E aqui é um exemplo rápido de zoonoses que a gente pode estar tratando agora, que é um problema que está no Brasil inteiro, a esporotricose. Esporotricose felina, tá? Ela atinge, né, principalmente os gatos, mas é um tipo de fungo dimórfico que ele, com a temperatura de 25 graus, ele não causa nada, ele é tranquilo no ambiente, ele está comum no ambiente. Mas se aumenta a temperatura, ele já começa a ser virulento e ele pega os animais e passa para a gente. A gente também tem casos gravíssimos também de esporotricose humana. Bom, e como a gente no Brasil está tentando trabalhar nisso, e eu juro que eu vou fazer a última, a gente está trabalhando na oficialização de um comitê técnico interinstitucional de uma só saúde, que vai ter 20 instituições, incluindo o CFBio no processo, e foi por isso que eu fui parar lá no evento do CFBio, que o CFBio está aqui, outros conselhos também, Ministério da Saúde, enfim, que a gente vai coordenar. E também vai ter um grupo interno do Ministério da Saúde para poder levar para esse grupo. E a intenção é que a gente faça um plano de ação com base nesse documento da ULEP, com a gente todo integrado e que faça todo um processo oficial e coordenado e sistemático de saúde única, com processos de envolvimento da academia científica, também com processo de convite para a população no geral, enfim, tudo isso. Né? Então, a gente tem um projeto de levantamento de ações e também do processo de monitoramento e implementação. Aqui são diversas atividades que a gente já fez, e a ideia principal da saúde única, de uma só saúde, é a gente sair das nossas caixinhas de trabalho, que elas são importantes também, elas não devem se excluir, mas que de vez em quando a gente saia, abra a mente e trabalhe em grupo, né, interdisciplinar. Basicamente é isso que a saúde única pede, para a gente começar a ouvir as outras disciplinas, os outros setores e entender o que está acontecendo, que a gente possa alinhar nossas ações. É desafiador, mas é possível. Essa é a nossa equipe, né, de biólogos, só tem eu e Mércia, e esses são os nossos chefes. E esse aqui fica só de curiosidade para vocês, quem quiser assistir e ler, fiquem à vontade, parei por aqui. Obrigada pela atenção, desculpa o meu passeio da hora.